Olá! Que prazer estar aqui com você para mais uma live. A última live da série do feminino. Vamos falar sobre o feminino e a criação? Bora? Bora para mais uma live? Hoje eu quero trazer para você a explicação, o conceito do que envolve, né? Quando eu falo assim, o feminino e a criação, o que está envolvido, do que é que eu estou falando. Eu quero que você também compreenda que existe aí dentro de você, mulher, um poder, o poder de criação. O poder, assim como do Criador, né? Nós não somos feitas à imagem e semelhança do Criador. E é claro que eu não estou falando aqui que você vai sair por aí criando planetas, né? Construindo planetas, estrelas, não é sobre isso. Eu estou dizendo que você pode criar, sim, a sua realidade. Você pode criar o que existe aí dentro de você, colocar tudo isso para fora. Mas como, Mariane? Como é que eu faço isso? Você precisa ativar o seu feminino. Você precisa cuidar, se conectar com esse feminino para colocar todo esse poder que existe já dentro de você para fora. E aí, tudo bem? Tava ansiosa, demorei uns minutinhos aqui para entrar, né? Entrei um pouco atrasadinha hoje, aguardando o Leonardo para me render aqui com a neném. Mas deu certo, bora lá. Primeira que você consegue assistir ao vivo, que bom. Oi, boa noite a todas, que bom ter vocês aqui comigo. Então vamos recapitular em tudo que a gente tá falando e construindo sobre o feminino durante essas últimas lives. Quem aí já tá em dia com as lives, quem assistiu só algumas e as outras ainda estão para assistir, vai compartilhando aqui comigo, tá? Eu decidi fazer uma série para me aprofundar nos temas do feminino junto com você, mulher. E nessa série nós estamos percorrendo um caminho para você se reconectar com o seu feminino. Por que é importante, Ariana, me reconectar com o feminino? Porque aqui nesse perfil, esse perfil é um perfil de esposas. E a mulher que não está conectada com o seu feminino, ela tem um casamento pesado. Ela tem uma vida pesada. Porque o feminino é o que traz a leveza, a felicidade para esse casamento. Mas a mulher que está desconectada com esse feminino tem um casamento pesado, tem um casamento difícil. Então, o que foi que eu fui entendendo, né, ao longo do tempo, atendendo tantas mulheres, conforme eu já atendi, eu entendi que era importante a mulher olhar para si, cuidar de si, cuidar das suas emoções, cuidar desse feminino, para que ela possa, na vida dela, criar uma nova realidade. O que é o feminino, Ariane? Assiste todas as lives para que você consiga compreender. Mas a essência do que eu venho explicando aqui para você é que o feminino é o seu sentir. O feminino é dentro de você. O feminino é o seu ser mulher. Como é que tá tudo isso aí? Nos cuidados com o seu corpo, nos cuidados com as suas emoções, nos relacionamentos que você tem aí com seu pai, com a sua mãe, no seu relacionamento, no seu casamento, também no seu relacionamento consigo mesma, com relação ao autocuidado, né? Eu trouxe na última live a explicação ali de 13 tipos de formas de se cuidar, né? 13 tipos de autocuidado. Então, tudo para ampliar o conceito de feminino para você. Eu não tô falando de feminino só sobre você usar saia, você pintar a unha de claro, você falar baixo e doce. Não. É algo muito mais profundo, tá? É algo muito mais profundo. É isso que eu tô explicando durante todas essas lives. E, tô com batom no dente. E se você não assistiu... Ai, gente, pausa. A lua tá linda? A lua tá linda, eu consigo ver a lua daqui do escritório. Tá linda, vocês já viram a lua hoje? Tá linda, que privilégio. As lives foram muito profundas, trouxe clareza. Boa noite, amadas. Assisti umas 3 vezes cada. Uau!
Que bom, que bom. Conseguiu fazer anotações? Depois você me conta se você fez anotações ou se por ouvir 3 vezes cada já internalizou aí. A senhora, você assistiu todas as lives e você não está no workshop junto conosco? Que conversa é essa? Como assim? A Lu aí tá escondida, né? Porque você tá em Santa Catarina, tá chovendo bastante, né, Mi? Então, eu fui fazendo toda essa construção. E se você não assistiu as lives ainda, aproveita para assistir ainda essa semana, porque no sábado, dia 13, que é o dia do workshop, essas lives vão sair do ar, tá bom? E vão ficar disponíveis só para as mulheres que adquiriram o workshop e vão ficar lá disponíveis para elas durante um ano, para elas verem, reverem, fazerem conexões, porque dentro do workshop eu não vou fazer um resumo das lives, eu não vou fazer uma retrospectiva das lives, eu vou partir dali para frente, entendeu? Então, assistir essas lives é uma forma de preparar o coração de vocês, trazer para vocês todo o conceito para que vocês cheguem lá prontas para tirar o proveito do exercício prático que eu vou trazer pra você, tá bom? Quem tá perdendo, o grupo tá top, a Ari sempre entrega mais do que prometeu. Não é, Michele? Tá perdendo, o grupo já começou hoje, mas se quem entrar ainda hoje, recebe as orientações de hoje, tá? Eu enfatizei o tempo todo que quem entrasse até o dia 7, pra ter garantia dos 5 dias de experiência. Quem entrar hoje ainda tem direito à experiência da segunda-feira, né? Quem entrar amanhã vai ter direito só da experiência da terça em diante. E assim por diante, tá bom? Então, não é que agora não dá mais tempo de entrar no workshop. É claro que dá. Só que você não vai pegar a experiência completa. Tudo bem? Mas vamos lá. Viemos fazendo toda essa construção do feminino. E aí, chegamos na última live da série O Feminino. E essa live de hoje é a live da criação. E essa live da criação, vocês viram que ontem eu coloquei um pouquinho da minha história pra vocês? Essa live é uma live muito especial. E eu nem sei se eu vou dar conta de fazer ela sem chorar. É uma live muito especial. Por quê? Porque durante toda a vida, o que é que as pessoas, né, o mundo ensina pra gente? As nossas limitações, a gente vai passando por traumas, as pessoas que cuidam de nós, né, os nossos cuidadores, por mais que eles tenham muito amor por nós, eles não foram ensinados a incentivar. Então, eles também não nos incentivaram, né? Então, o que a gente cresce acreditando? Que a gente tem um poder limitado, a gente cresce acreditando que a gente não consegue, que a gente não dá conta, que determinadas coisas não são pra nós, né? Quem aí tem essa sensação de insuficiência, de eu não consigo, de eu não dou conta, pra mim não dá certo, eu só posso ir até aqui, daqui pra frente eu não posso ir mais. Eu esqueço o seu nome, né? Porque você tá com o perfil... Você tá com o perfil da empresa. Toda vez eu confundo. Desculpa. Então, todas nós tivemos o incentivo básico necessário para acreditar na nossa potência. Ou você acredita na sua potência, mulher? Você consegue olhar para dentro e enxergar toda a potência que existe aí dentro de você? Ou você, eu não consigo, eu não dou conta, eu preciso que outros façam por mim. É melhor deixar para os outros, né? Vai ver que para eles dá certo, para mim não dá. Eu cresci assim, eu acreditava nisso. Tanto é que, conversando com uma amiga na semana passada, nós estávamos no telefone. Essa live vai ser bem papo de amiga, tá bom? A gente tava conversando no telefone na semana passada, e aí eu falei pra ela algo mais ou menos assim, né? A gente tava falando dos próximos passos, né? De estudo, de especialização no trabalho. E aí eu falei assim, mulher, eu não fiz nem o Enem. Por que eu não fiz o Enem na minha época?
mesmo sendo gratuito. Porque na minha cabeça, fazer faculdade era algo tão, 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 tão distante da minha realidade. E nem eu tô falando por causa de religião, tá? É por conta que as pessoas na minha família não faziam faculdade, é porque a condição social da minha família não permitiria isso. Entende? Então era algo tão distante que nem o Enem, que era uma prova gratuita, eu não fui fazer. Pra que eu vou... Olha a mente limitada, só pra vocês terem uma ideia de onde é que eu vim, de que lugar que eu surgi. Uma mente tão limitada que nem uma prova gratuita eu não fui fazer por conta de não ter expectativa lá na frente, expectativa pro futuro. Muito medo de arriscar. Hoje eu fiz algo que me deixou orgulhosa de mim, porque eu me permiti fazer o que eu realmente sei de toda a alma, com segurança e acreditando em mim. Que bom, fico feliz em saber, viu? E aí, por conta disso, por conta de não acreditar em mim, eu não fiz essa prova. Aí os meus primeiros empregos foram empregos assim, né? Comecei do básico, de simples. Eu limpava a casa das pessoas, trabalhei como doméstica, como passadeira, como faxineira. Eu trabalhei como telemarketing, eu trabalhei como vendedora de loja, eu trabalhei como vendedora de seguro e trabalhei com diversas coisas, com várias coisas. Até que, depois do casamento, eu saí do meu último emprego, até era um emprego, né, no status, vamos dizer assim, né, quando eu casei, eu era assistente administrativa, então eu estava trabalhando num escritório, era um outro ambiente, já ganhava um pouquinho melhor, mas aí depois do casamento, pagando as contas do casamento, eu decidi ingressar num serviço voluntário, e eu e o Leonardo conversamos, eu decidi sair do emprego, ok. Daí, depois que eu saí desse emprego, eu fiquei um tempo sem fazer nada pra ser remunerada. Aí nós nos mudamos pra uma cidade pequena, né? Pra uma cidade menorzinha. Por conta própria mesmo, fomos pra uma cidade menorzinha. Aí nessa cidade a gente começou a se virar pra se manter, né? Então a gente vendia queijo, a gente vendia... Lembra que eu coloquei a foto do queijo aí? Vocês viram? A gente vendia queijo, a gente se virava com o que dava. Tá bom. E aí vendendo os queijos, nessa época ainda vendendo os queijos, já finalizando a venda dos queijos, porque a gente mudou para outra cidade, que foi aqui em Itapeva, né? Primeira foi Bueno Brandão, depois a gente veio para Itapeva. E aqui em Itapeva, o Leonardo começou com um emprego fixo, né? A gente não tava só com os queijos, a gente começou com um emprego fixo. E ele com esse emprego fixo, eu no trabalho voluntário, a gente vendendo queijo de vez em quando. E aí começou a acender dentro de mim o desejo da direção, né? Eu contei um pouquinho pra vocês. Começou, eu quero dirigir, eu quero dirigir, eu quero dirigir, eu quero dirigir. Como assim eu tenho um carro aqui na porta de casa, eu não posso sair pra onde eu quero, a hora que eu quero, tudo preciso pedir pro marido? Eu quero dirigir, vou dirigir. Ariane, aquela vozinha assim, né? Mas ninguém dirige na sua casa, ninguém dirige na sua família. Você vai dirigir pra quê? Você tem um marido pra te levar, aquela vozinha ali interna, né? Não, eu vou, eu dou conta. Mas aí a realidade financeira da família não dava pra isso acontecer. Tá, então eu comecei a pensar, o que eu vou fazer pra que eu possa começar a dirigir? Eu tenho que tirar a carta. Eu preciso do dinheiro. O que eu vou fazer pra fazer dinheiro? Pesquisei formas de renda extra, cheguei no bolo, né? Vocês viram lá um pouquinho da história. Tá bom, comecei a vender bolo, deu certo, tirei a carta. Consegui tirar a carta. Super feliz da vida fiquei. E aí, vendendo os bolos, e virou uma renda, e aquilo foi crescendo, mesmo na época da pandemia, cresceu muito. Cresceu a ponto de, aqui na minha cidade, né, tem muita empresa, as pessoas têm muita facilidade de encontrar trabalho de logística, né, chão de fábrica, assim, tem Balduco, tem Mercado Livre, Casas Bahia, tem Panasonic, tem muitas empresas aqui próximo, então é fácil encontrar emprego. Mas vendendo meus bolos, trabalhando no meu ritmo, fazendo o que eu queria fazer, eu ainda conseguia mais do que as pessoas que trabalhavam nas empresas. Então, pra mim, ali tava ótimo, né? Só que tinha um preço, isso. Tava muito pesado.
Tava muito difícil. Teve um dia, que eu não sei se todas vocês estão aqui há mais tempo, né? Quem tá aqui há mais tempo, que assistiu uma live que eu fiz com a Vanessa do Corpo Explica, eu já fiz 2 lives com ela. Quem aqui assistiu aquelas lives? Uma vez eu fiz uma live com a Vanessa do Corpo Explica e eu contei pra ela que um dia nós morávamos numa cidade, num bairrozinho rural. Era 4 quilômetros de distância do mercado maior que tem aqui na cidade. E o Leonardo tinha que ir para São Paulo, foi resolver uma coisa e ele me deixou no mercado. E aí eu, mulher forte, guerreira, voltei carregando as sacolas na estradinha, 4 quilômetros andando, carregando sacola com farinha de trigo, com leite condensado. E num sol, gente, num sol. E eu só lembro de olhar pro céu e falar assim, meu Deus, há de haver um jeito mais leve de viver. Não dá pra viver mais assim. Há de haver um jeito mais leve de viver. Eu lembro de fazer essa oração, sabe? E algum tempo depois, não muito tempo depois, começou a surgir pra mim as informações sobre o desenvolvimento emocional. Primeiro foi com a análise corporal, depois começou a aparecer a questão da sistêmica. Eu fui gostando muito disso, me apaixonando muito por tudo isso. Agradeço muito a Thaís e o Nestor, na época também, eles me deram... me ajudaram a entender que era um caminho bom para eu me desenvolver. Eu confiei neles no sentido de era bom para eu me desenvolver e também era bom para que aquilo se tornasse uma profissão. E aí, com a renda que eu vendia bolos, eu paguei o curso. Na época, eu me lembro eu falar assim, como é que eu vou pagar isso daqui? Não sei, bora. Sabe assim, eu tenho um negócio que eu sinto assim, um quentinho no coração, um foguinho no coração, que quando algo é bom, algo vai dar certo, aquilo me acende, me intensifica. E aí eu decidi fazer o curso, fiz o curso, já terminei o curso tendo clientes, assim... Me certifiquei, já tinha gente na lista de espera para atender, e aí comecei a atender, e aí fui me apaixonando cada vez mais por tudo isso. Eu tinha a previsão de passar pelo menos mais um ano ainda com os bolos, foi questão de 4 meses eu já tinha parado de fazer os bolos, por conta de já tá sendo o suficiente, né, para trabalhar só com a terapia. Então, foi muito bom para mim toda essa transição. No meio desse caminho, eu compartilhei com vocês que no começo, lá no comecinho do meu casamento, eu não queria filhos. Não queria. Eu era fechada para a maternidade. Porque o meu feminino estava muito adoecido. Muito. Então, como assim ter filho? Pra que ter filhos? Filho só vai dar trabalho. Filho só vai... não vai deixar eu ter tempo pra mim, pra fazer as minhas coisas. Não, filho só dá despesa. E tinha outras questões também, né? Se você não assistiu, tem uma live salva aqui no perfil falando assim, agora eu sou mãe. E aí eu contei um pouquinho também do meu relato. Mas antes mesmo de casar, pra dizer que eu não queria, pra não dizer tanto que eu não queria ter filhos, o meu corpo desenvolveu uma doença, né? Para não dizer não quero, eu tinha que dizer eu não posso. Então eu desenvolvi miomas e esses miomas me impediam de ter filhos. Tanto é que a minha primeira consulta com o médico após fazer o exame, né, de ultrassom e descobrir os miomas, ele falou para mim assim, seu útero é um ninho ruim, não dá para nascer passarinho nenhum aí, você nunca vai ter filho. Eu tinha o quê? 25 anos, gente, na época. Eu não sabia se eu ia querer ter filhos ou não. Nem conhecia o Leonardo. Mas eu não aceitei aquele diagnóstico. E aí eu fui atrás de médico, ia atrás de um médico, de outro médico. E fui procurar isso, procurar aquilo, e procurar médico que fosse colaborador, e procurar assistente social, e Hospital da Mulher em São Paulo, e XYZ. Até que um médico lá em São Paulo, Dr. Logelo,
ele me deu uma opção, uma luz no fim do túnel. Ele falou assim, olha, existe um procedimento que se chama embolização uterina. Já ouviu falar? Lá vou eu pesquisar, já vou eu entender. Era caríssimo na época, né? Hoje em dia deve ser ainda mais. Mas eu consegui, através da assistente social, uma conexão com o Hospital das Clínicas, e o Hospital das Clínicas de São Paulo financiou toda a cirurgia. Eu fiz uma cirurgia minimamente invasiva em que possibilitou eu diminuir e muito os nódulos. Só que mesmo assim, casada, eu comecei a falar, não, então agora eu não quero, né? Não é só que eu não posso, eu não quero. Só que quando eu fui me desenvolvendo emocionalmente, cuidando de mim, cuidando do meu feminino, eu fui entendendo que esse era um lugar de muita dor. Que eu dizia não querer ter filhos por conta dos medos, das dores que eu tinha. Então eu fui quebrando, eu falo assim, que é como se você fosse derrubando uma muralha no martelinho, sabe? Eu fui quebrando tijolinho por tijolinho, entendendo as minhas dores com mãe, com pai, com as minhas feridas emocionais, enfim. Fui quebrando aquela muralha até que eu engravidei. Aos 38 anos de idade. Então, o diagnóstico foi lá, com 25. 13 anos depois, foi possível engravidar. Por que eu tô contando essas histórias pra você? Pra que você pense aí no qual que é o seu desejo, qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo, que parece que é algo impossível, que parece que você não vai conseguir fazer. Se você quiser compartilhar aqui com a gente, eu vou gostar de saber, viu? Você, mulher, assim como eu, a Ariane tem algo de especial. A Ariane é uma filha do Criador, assim como você. A Ariane também tem a potência de criação dentro de si, assim como você. Então, tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que você almeja, você pode alcançar. Só que para isso, e agora a gente chega na parte teórica da live, para isso, para o que você deseja se concretizar, você precisa desenvolver algo que se chama coerência. Já ouviu falar nisso? Coerência é como se fosse uma harmonia, sabe? Você vai precisar desenvolver coerência entre o seu interno e o externo. Como assim, Ariane? Me explica isso. Então, aqui dentro de você tem os seus pensamentos, tem os seus sentimentos, tem as suas emoções. Não tem? Então, a forma que você sente, que você pensa, tem uma frequência, uma vibração. Essas coisas que existem aqui no seu interno, elas vão ressoar com as coisas do externo. O primeiro externo são as suas atitudes. Então, por exemplo, a forma que você pensa, que você sente, vai fazer com que você haja. Vamos trazer para a prática? Então, se você é uma pessoa que é muito triste, sente muita raiva, que sente muita mágoa, como é que você vai agir? Você vai reclamar sempre. Você vai estar brava, gritar. Então, sempre o mundo funciona através de coerência, tá? Se você não sabia disso, agora você fica sabendo. O mundo funciona através de coerência, buscando essa harmonia. Então, dentro de você, o que você pensa, o que você sente, faz com que você traga isso pra fora em ações. Sempre é coerente. Você não consegue pensar e sentir uma coisa e agir de outra forma. Você pode até fingir um pouquinho, mas isso não dura, isso não é sustentável. Só que essa coerência não para nas suas ações. Essa coerência, ela continua contagiando o seu ambiente, o seu externo. Então, o que você pensa, o que você sente, tá aqui dentro de você, só que cria coerência, cria harmonia com as coisas no seu externo.
Ah, Ariane, então se eu sou triste, se eu fico magoada, se eu tô brava o tempo todo, se eu tô nervosa o tempo todo, o que vai acontecer? As pessoas ao seu redor também vão ficar bravas, você vai brigar com o seu marido. No ambiente de trabalho sempre vai ser aquela questão pesada. Por quê? Porque você cria a sua realidade. Você sabia disso? Me fala aqui se você sabia disso, se isso é uma novidade pra você. Deixa eu entender. Você já sabia disso, mulher? Coerência. O que você pensa, o que você sente aqui dentro, você traz pra fora. E nas suas atitudes e também na sua vida, nos seus ambientes. Pra mim é novidade, eu não sabia. Pois é. Uma pessoa... Por que quando você tá feliz, contente, animada, grata, começam a acontecer várias coisas boas? E por que quando você acorda pra baixo, triste, chateada, reclamona, aí parece que é uma sucessão de coisas, aí você fala assim, parece que eu acordei hoje com o pé esquerdo, tudo hoje resolveu acontecer? É a coerência. O que tá aqui dentro, que se eu não tiver a habilidade de virar a chavinha, vai começar a sair e vir aqui fora. Agora você já sabe, existe isso. Então, o feminino é capaz de criar. Criar o quê? Criar a sua realidade. Através do quê? Através do ajuste dessa coerência. Como que eu ajusto essa coerência, Ariane? Vamos falar agora de uma pirâmide, tá bom? A pirâmide que ela tem, né, o triângulo ali, 3 pontas. Essas pontas são o ser, o fazer e o ter. Se você tiver com papel e caneta aí, anota, faz o desenho aí da pirâmide para que você depois consiga entender esse conceito que eu vou passar para você aqui agora, tá bom? Vou me empenhar em passar da forma mais fácil, didática possível para que você compreenda e leve para a vida, tá? Nós estamos na divulgação do workshop, né? Esposa Sábia e Feminina. Eu quero muito que você venha participar para que você entenda tudo isso profundamente e na prática. Mas mesmo que você esteja só assistindo essa live gratuita, tá tudo bem. Se você aprender isso daqui e começar a fazer alguma mudança na sua vida, eu já fico feliz também em te ajudar, tá? Por mais que eu tente, parece que as minhas atitudes nunca são coerentes. Olha só. Isso é algo que gera uma sensação ruim em nós, né? A gente fica com aquela sensação de síndrome da impostora. Eu quero uma coisa, mas eu faço outra completamente diferente, né? Isso é por conta das nossas feridas emocionais. Isso é por conta das nossas dores internas. Então, por que eu tô insistindo para vocês virem pro workshop, né? Porque é só lá num ambiente seguro, num ambiente controlado, que eu consigo dar orientação para vocês e assistir vocês. Assistir e dar essa orientação direcionada para que você possa fazer as mudanças necessárias. Que bom que você tá lá junto com a gente, viu, Josi? Bora lá? Então, a pirâmide: ser, fazer e ter. O que envolve o ser? O ser envolve o dentro, a nossa autenticidade, a nossa identidade. Então, o que você quer ser? O que você quer? O que você quer ser? Vocês não me responderam aqui qual é o desejo de vocês. Nenhuma de vocês me responderam. Pode me responder aí. O que você quer? Você quer ser uma mulher mais conectada com o seu corpo? Você quer ser uma mulher mais feliz? Você quer ser uma mulher mais leve? Você quer ter um casamento mais saudável, mais conectado, mais harmonioso, mais unido? Você quer ser próspera financeiramente? O que você quer? Quando você tem clareza do que você quer, você precisa ser aquela pessoa, mesmo antes de conquistar aquilo. Antes de engravidar, eu precisei me tornar mãe. Entende?
Consegue entender isso? Agir como mãe, pensar como mãe, dar espaço para que aquela nova realidade existisse na minha vida. Então, o primeiro passo é ser. Como é que você se vê? Como é que você se trata? Como é que você se enxerga? É coerente com aquilo que você deseja? Meu desejo é ter mais conexão com meu marido e me sentir amada. Ótimo, perfeito. Muito obrigada por você trazer esse exemplo, tá bom? Porque assim eu consigo explicar para vocês baseado nisso. Como é que uma mulher que tem conexão com o seu marido e é amada por ele se sente? O ser envolve você ajustar os seus pensamentos e os seus sentimentos para esse lugar. Ariane, mas hoje na minha realidade a gente é desconectada, a gente tá distante, eu não tô me sentindo tão amada assim. Eu sei que ele me ama, mas podia ser um pouquinho mais, né? Ele fica muito no celular, ele fica ali no canto dele, ele não é muito de conversa. Eu fico um pouco distante, um pouco sozinha. Aí quando você fica chateada com isso, você tá sendo a mulher com rancor, a mulher com tristeza, a mulher com reclamação. E o que vai trazer pra fora, o que vai vir de coerência? Você não vai conseguir tratar ele bem, você não vai conseguir tratar ele com amor, do jeito que você, talvez, não é você em específico, tá? Eu tô falando todas nós. Do jeito que a gente talvez pense que consegue disfarçar. Não é coerente, não se modifica. Tinha travado aqui pra mim. Quero ter mais autonomia, também desejo muito ser mãe. Mulher, sim. Quando você quer ter mais autonomia na vida, seja uma mulher com vida própria. Pense e sinta como uma mulher com vida própria. Cortando os laços da dependência. Tá muito profunda? Tô indo muito fundo? É melhor voltar pro raso? Meu desejo é me sentir leve e conseguir me conectar com o meu corpo. Então, o ser envolve a gente ajustar as coisas que nós acreditamos. Envolve nós ajustarmos como nós nos sentimos. Tá, eu quero ser mais leve. Aí eu olho ao meu redor e eu só vejo peso. O que eu faço? Eu suspiro, eu reclamo. E se ao contrário disso, eu resolver encarar as coisas com mais leveza? Quero ser próspera financeiramente. Como é que uma mulher que é próspera financeiramente se sente? Como é que ela acorda? Sobre o que ela conversa? Vocês entendem? Que é no mínimo, no dia a dia, que a gente muda o ser para que exista coerência no externo. Mudar esse ser já é a parte do fazer, né? Eu tô falando aqui, eu tô percebendo que eu tô até misturando um pouco as coisas, mas vocês estão entendendo. O ser é dentro, pensamento, sentimento, suas crenças, suas identidades, quem você é, como é que você se sente. O fazer são as suas atitudes, as consequências do que você sente. Por quê? Porque aí você vai começar a ter ações intencionais baseadas no que você deseja. Então eu quero ter um casamento mais feliz, eu quero que meu marido seja mais conectada com ele. O que eu vou fazer para isso acontecer? Ariane, eu não posso fazer sozinha, eu não posso fazer por ele. É claro que não. Mas
O que tá aí ao seu alcance? Como é que uma mulher que é mais conectada com o marido age? Eu quero ser mais próspera financeiramente. Como é que uma mulher que é próspera financeiramente age? Melhorar a minha conexão com a minha filha. Como é que uma mulher que tem conexão com a sua filha age? Porque depois de ser e de fazer, o ter é consequência. Conseguem entender? É como se fosse assim, uma consequência natural. Você planta, o fazer é o regar e o ter é o colher. Entende? O feminino é capaz de criar a sua realidade em todas as circunstâncias da vida. A mulher foi escolhida por Deus para ser um receptáculo de transformação. Dentro de você foi possível acontecer um milagre. Todas as mulheres que são mães, um óvulo e um espermatozoide se juntaram. E a partir dali um milagre começou a acontecer. Você acha mesmo que os seus sentimentos, que os seus pensamentos não podem se juntar, se unir e se transformar em algo vivo aqui fora? Num projeto, num sonho, num desejo? Eu e muitas outras mulheres, e talvez se você parar para pensar, você vai conseguir identificar até talvez algumas coisas aí na sua vida que também isso já aconteceu. Que coisas você já pariu na vida? Não só filhos, mas projetos, sonhos, desejos. Tudo começou onde? Uma ideia, uma simples ideia, um simples pensamento. Eu tinha vontade de fazer, e se eu fizesse isso? Aí você, por ser aquela pessoa, por acreditar naquilo, começou a agir em prol disso. Isso pode se tornar algo rotineiro na sua vida, tá? Eu tô falando aqui de 3, 4 situações esporádicas da minha vida, só que ultimamente eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado isso de falar assim, peraí, eu tive uma ideia. Deixa eu colocar essa ideia pra fora. É claro, existe o tempo de gestação, existe o tempo ali de incubadora, vamos dizer assim, mas existe o tempo de parir. E na hora de parir, de colocar o projeto pra fora, eu sei que vai dar certo. Ariane, isso é autoconfiança, isso é orgulho? Não, não é. É porque o que existe aqui dentro, existe fora. Assim como eu também tenho consciência da proporção que eu consigo imaginar. Porque eu tenho certeza que existe 1 milhão de pessoas que conseguem imaginar numa proporção muito maior que a minha. Vocês entendem? Só que o que eu quero agora ajudar você a compreender, mulher, é que se hoje você não consegue ter uma ideia, ter um sentimento com base em alguma coisa e fazer com que isso se torne realidade, criar isso na sua vida, você precisa de ajuda para começar. Porque esse poder existe em você. Independente de você já ser mãe ou não. Toda mulher tem esse dom de gestar e de parir não só filhos. Relações, projetos, negócios, laços. Sabia disso? Ou tudo isso é muito novo para você?
Duas mulheres falaram que não sabiam da questão da coerência. E a questão da criação? É como assim, uma mulher que ela queria muito que o marido respeitasse mais ela. Só que aí ela sente que ela é colocada para baixo, rebaixada nesse relacionamento. Aí ela fica chateada com aquilo, e como que ela começa a agir? Na disputa, no cabo de guerra, para provar o lugar dela, a força dela. E aí como é que esse marido reage em contrapartida? Muitas vezes com mais opressão. Então, a realidade vai se tornando baseada naquilo que existe dentro dela. E se essa mulher começar a se comportar de outra forma, começar a mudar a sua realidade, e aqui vai chegar uma chave, porque talvez vocês possam pensar assim, mas Ariane, tá, eu vou mudar meu jeito de me comportar, de ser, vou mudar o meu ser e vou mudar o meu fazer, né? Só que não só depende só de mim, depende do meu marido também. Agora pega essa chave. A coerência, ela é ressonante. Ela fica em harmonia, como se fosse um imã, sabe? Um imã que só se atrai a ferro. Se você fizer os ajustes corretos internamente para ser e criar a coerência da sua nova realidade, caso o seu marido não seja coerente com isso, não sei se eu falo isso ao vivo. Será que eu falo isso ao vivo? Ele não fica. Ele não vai ficar. Não vai. Alguma coisa vai acontecer que isso não vai continuar. Projetos, parcerias, trabalho, todas as outras coisas. Se não for coerente, se não for ressonante com o que você está criando aqui dentro de você, se desfaz. É muito sério. É muito profundo. Só que aqui eu não tô incentivando ninguém a partir para esse lado, não, tá? Eu tô incentivando você mulher, o que você deseja aí no fundo do seu coração? Então cria isso pra você. É possível você criar isso. A internet vai cair. Novo, não sabia. Repete a frase. E agora, que frase? É o conceito que eu acabei de dizer. Você, precisa ser, fazer para ter. Quando você é coerente, a coerência interna se reflete na coerência externa. A coerência externa vem para o seu fazer e para o seu ter. O fazer é o primeiro fora, é o que está ali no âmbito das suas atitudes. O ter é o fora, é o segundo fora, que é o fora mundo, é o fora ambiente. O que eu tenho? Eu tenho um bom relacionamento, eu tenho um bom marido, eu tenho um bom emprego, eu tenho os meus sonhos aqui concretizados. Se você muda o seu interno, está em coerência e o outro aqui fora resiste a entrar nessa coerência, porque é lógico, ninguém tá obrigando ninguém, só que é algo tão natural que contagia. É a mesma coisa que assim, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso pra vocês pra uma coisa palpável, né? Você tá brava com seu marido porque ele não levou você pra jantar no sábado à noite.
Você queria ter ido, era um dia especial, era aniversário de casamento. Poxa vida, ele não levou você pra jantar no sábado à noite. Daí, ele chega em casa. Você tá brava, você tá chateada. Aí ele chega em casa. Como é que você vai tratar ele? Seca, brava, virando o rosto, né? Logo, vai melhorar ou piorar a situação? Ele também vai ficar com raiva. Por que você tá com essa cara? As coisas só vão piorando. Então, dentro, como você se sente dentro, faz você agir e aquilo transforma o ambiente. Só que você tem a capacidade... Eu tô falando coisa muito profunda pra você aqui, hein? Você tem a capacidade, mulher, de quando você muda os seus sentimentos com relação a isso e age de uma forma diferente, isso impacta nele de uma forma diferente também. De repente, você pode até falar do assunto. Olha, foi aniversário do nosso casamento, né? A gente nem saiu pra comemorar. O que você... Ah, é mesmo? Vamos sair? E aí, daqui a pouco, algo que parecia que não ia acontecer se torna um jantar delicioso, um passeio divertido. Ah, Ariane, mas será que isso não vai acontecer? Se não acontecer, pelo menos vocês não brigaram. Isso, para ter, precisa ser e fazer. O ter é consequência. O ter não está no nosso controle, mas é consequência. O que está no nosso controle? Ser e fazer. Ser e fazer. Ser e fazer. Só que sabe qual é o pulo do gato? Vamos lá pro pulo do gato? Senhoras. Pra gente ser e fazer... precisamos... Vou tirar os comentários aqui só pra... Opa, calma, não vou encerrar a live não. Só quero tirar os comentários para que todas vocês possam ver. Para nós sermos e fazermos, aonde é que a gente tem força de agir com coerência na nossa vida? Aqui, ó. Esse campo representa a sua vida, a minha vida, a vida de todas nós. Onde é que a gente tem força para agir com coerência? Ao mesmo tempo que tem força, tem leveza, tá? Eu tenho um livro aqui que ele se chama, ó, No Centro Sentimos Leveza. Então, no centro da nossa vida é que a gente encontra a verdadeira leveza, ao mesmo tempo que é o nosso lugar de maior força. Imagina aí uma flor que é plantada no ambiente correto. Ela cria raízes profundas, vem tempestades. Essa flor ela não perde a beleza, ela não perde a delicadeza, mas ela tá ali estável, tá? Então, o lugar onde a gente consegue ter coerência, ser coerente e fazer, colocar essa coerência para fora, é no centro da nossa vida. Eu trabalho com terapia sistêmica, com constelação familiar. Me formei em 2022, foi 3 anos. Já atendi muitas mulheres mesmo. Quando foi que eu vi uma mulher aqui no centro da vida dela? Nunca. Normalmente, e é isso que eu vou mostrar pra vocês no workshop, tá? No workshop, deixa eu voltar aqui pra se surgir pergunta, vocês fazerem. No workshop, nós vamos fazer um exercício sistêmico de percepção, onde você vai entender para onde é que o seu feminino olha, para onde é que está a dor do seu feminino, por que é que você não vai estar ali no centro da sua vida, para onde é que você está olhando, por que você não está conseguindo ser coerente, por que você não está criando na sua vida. Deixa eu construir direitinho a frase, né? Minha mente vai indo na velocidade da luz. Vamos lá. Por que você não está criando na sua vida? Porque você não está sendo coerente. Quando eu não crio na minha vida, também é porque eu não estou sendo coerente. Mas hoje eu já tenho os recursos para identificar isso e voltar para o meu lugar. O meu lugar de coerência.
Então, dentro do workshop, nós vamos fazer um exercício onde você vai ver aonde é que você tá. E eu vou te explicar o que você vai ter que fazer para voltar para o centro da sua vida, o lugar de coerência, o lugar onde você vai conseguir ter o poder da criação. Dica do livro, esse livro aqui é No Centro Sentimos Leveza, do Bert Hellinger. Deu para entender? A pergunta que tinha vindo aqui antes, pergunta não, uma frase de uma mulher, ela falou assim, ó, por mais que eu tente, parece que as minhas atitudes nunca são coerentes. Como você já tá dentro do workshop, você vai ver no exercício do sábado para onde é que o seu coração olha que tá fazendo com que você não haja com a coerência que você deseja. Porque aqui, ó, vamos voltar lá? Deixa eu explicar. Eu vou falar disso também no workshop, mas eu vou dar um gostinho para cada uma de vocês, tá bom? Se você não tá aqui, não tá no centro da sua vida, aqui no centro da sua vida vai estar seu marido, certo? Porque você escolheu ele para ser uma sua carne. Mas aí você não tá aqui, você tá distraída com outro trem que tá acontecendo aí em outro lugar. Esse lugar aqui fica vazio. Aí você não consegue ser coerente com as atitudes que você deseja ter com relação a esse homem, porque você tá distraída com outra coisa. Aqui na frente da sua vida, não é essa peça que a gente usa para representar não, mas vamos supor que seja. Aqui na frente da sua vida, supondo que seja toda a sua prosperidade. E a prosperidade, ela é muito ampla, né? Não é só financeira. Prosperidade de saúde, prosperidade de paz, prosperidade de harmonia na família. Tá aqui. Então, para você estar diante da prosperidade, você precisa estar no centro. Mas se você está distraída com qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, você não consegue ser coerência com isso aqui. Não consegue ter coerência, ressoar, atrair. Deu para entender? Me digam se deu para entender, se fez sentido, se surgem perguntas. O Leonardo achou que a Annalise ia dormir cedo. Nós começamos a live aqui 7h30, né? Ele falou assim, eu vou botar ela pra dormir. Eu tô ouvindo eles conversar ali na cozinha. Saindo fumaça do cérebro. Que bom que você tá lá. A gente vai fazer o exercício no sábado. Eu vou dar ali no sábado o direcionamento para vocês e explicar o que vocês vão ter que... Como é que a gente faz para voltar pro nosso lugar ali do centro. Porque, gente, eu não sou perfeita. E eu sei que vocês também não são. Vez por outra, eu tô distraída. Essa semana que passou agora, aconteceu uma situação que eu falei assim, Ariane do céu, você caiu na armadilha. Aconteceu algo. Aí eu falei assim, tá, entendi. Deixa eu voltar pro meu lugar. Aí é um movimento interno, assim, aí eu voltei pro meu lugar, percebi como que eu tava me sentindo, passei a me sentir da forma que eu sei que é saudável, tive uma atitude, né, fiz assim de ligação, porque a atitude incoerente foi numa ligação, mas aí eu corrigia a situação através de uma mensagem e as coisas se alinharam, e as coisas ficaram leves. Porque eu descobri, eu aprendi durante todo o meu processo o caminho. E é isso que eu vou ensinar. Entendi, a prioridade tem que ser eu. Sim, e isso não é egoísmo. A prioridade é você ser, porque a vida foi dada de presente para você.
A sua vida, assim como a minha. Escreve isso se você estiver anotando aí. A vida que nós temos hoje é a vida que nós estamos criando o tempo todo. Ela é coerente com o que existe aqui dentro de nós. Se tivesse como tirar um raio-x, né, do que existe aqui dentro e se transforma isso aqui em uma realidade paralela, né, na inteligência artificial, no multiverso, seria a mesma vida, tá bom? Não ia ser nada de diferente, porque é o que existe aqui dentro de nós. Então, qual é o nosso processo? Cuidando do nosso feminino. Ir alinhando, para ir modificando as coisas de acordo com a nova realidade que nós desejamos experimentar. É por isso que eu venho conversando com vocês e dizendo, o feminino cria a sua realidade. Entende? Vamos nos tornar egoístas? É claro que não. Dentro da criação existe muito amor. Existe muito espaço para o amor. O amor por todos. De um jeito saudável. Para cuidar dentro, temos que cuidar das feridas emocionais. Sim. Sim. Porque o que faz a gente ficar distraída? As feridas. As dores, as lealdades sistêmicas. Isso faz a gente ficar distraída e sair do nosso centro. É como se tivesse ali, a gente ficasse hipnotizado pelas nossas dores e a gente saísse andando aí sem eira nem beira. Tá? Mas é totalmente possível. Tô prometendo aqui pra vocês que vocês vão ficar chumbadas ali no centro. Enquanto formos imperfeitas, vez por outra a gente vai prestar atenção, só que o que eu quero ir ensinando vocês cada vez mais, e cada uma aqui vai levar um tempo para esse processo, tá? Algumas mulheres dentro do workshop já vão virar a chave, uau! Tem outras mulheres que talvez vão precisar de um outro processo, mas o primeiro passo já vai ser dado. Você já vai ter consciência assim, peraí, eu tô querendo ter uma vida mais leve, eu falo que eu quero ter um feminino mais saudável, que eu quero um casamento mais feliz, mas pra onde eu tô olhando? Eu não tô aqui, eu não tô no centro, não tá sendo coerente. É por isso que eu não tenho os resultados que eu desejo. A sensação que eu tenho é que eu nunca vivi pra mim. E aí, eu te pergunto, se você vivesse pra você, o que você ia fazer agora? Como é que você ia se sentir agora? Se você fosse uma pessoa especial pra você mesma, o que você ia fazer agora? Eu estou aqui colocando em prática um sonho, um desejo. Tive uma ideia, compartilhei essa ideia com uma amiga. Falei, peraí, deixa eu gestar isso aqui. Como é que eu vou colocar isso em prática? Eu tô numa live às 8h30 da noite, a minha família tá lá fora. Eu vou voltar para eles, eu vou me nutrir com eles, eu vou nutrir eles. Mas eu tenho o meu objetivo, o meu sonho. E realizar esse sonho é uma sensação incrível. É um trabalho, eu recebo por isso, sim. Mas é uma sensação incrível. O workshop vai ajudar a saber como voltar pro centro quando eu sair. Eu vou dar o passo a passo, tá?
Como que vai funcionar o workshop? Que bom que você perguntou isso, que eu vou dar uma explanada aqui geral para todas vocês. Já estamos, né, na semana da experiência do workshop. Temos aqui dentro dessa live algumas mulheres que já estão participando dessa experiência. Então, todos os dias eu vou passar orientações de cuidado com o corpo, de cuidado com o emocional, de cuidado com o sistêmico. E no final do dia eu vou abrir o grupo inclusive tá aberto lá até agora. Já já eu vou voltar para fechar e responder algumas mensagens que ficou ainda das mulheres. As mulheres já estão em movimento para ir se conectando com esse feminino, porque nós estamos trabalhando o quê? Na semana da experiência, o ser e o fazer. Parece simples, parecem coisas simples, mas nós estamos trabalhando o ser e o fazer. É um tijolinho na parede, mas é um trabalho, é um processo, tá? Aí lá no workshop nós vamos nos encontrar e já vai começar o dia com um pouco de conteúdo, mas também já vai começar o dia, né, no sábado pela manhã, com o exercício de percepção. No exercício, você vai ver se você tá no centro. Tô apontando aqui, mas não tá mostrando, né? Mas você já entendeu. Você vai ter clareza no exercício se você tá no centro ou não da sua vida. O que é que tá no centro da sua vida? Para onde é que você olha? Para onde é que o seu feminino olha? Onde é que tá a dor do seu feminino? Por que a sua vida tá pesada? Tá? Teve esse exame que nós vamos fazer ali todas juntas. Mas vai fazer todo mundo junto. Como é que vai dar certo? Como é que eu sei que vai dar certo? Confia que dá. Quem aqui já fez? Quando a gente descobre, que a gente lê o exercício, né? Que eu falo pra vocês, olha, cada uma coisa que representa isso aqui, todas as mulheres ficam assim, uau, faz muito sentido, Ariane, faz muito sentido, é exatamente assim. É como se fosse um exercício, sabe quando o psicólogo, você leva uma criança no psicólogo, aí você fala assim, desenha pra mim como é que tá aqui a sua família. Aí a criança vai e desenha. Por quê? Ela traz o inconsciente pra fora, a imagem. O que a gente vai fazer no workshop é a mesma coisa. Eu vou ajudar você a colocar a imagem que tem aí no seu inconsciente no papel. Dito isso, visto isso, na verdade, né? Eu vou falar pra você, então, agora, ó, independente do resultado que deu aí, pra você voltar pro centro da sua vida, os movimentos que você vai ter que fazer é X, Y, Z. Só que eu não vou te falar só a frase. Eu vou fazer o movimento com você aqui junto, né? Eu quero montar aqui um esqueminha onde fique, dê pra você ver a mesa. E aí eu vou mostrar pra você, olha, o que você vai ter que fazer. É assim. Essa coisa vai pra esse lugar. Essa peça, essa pessoa, esse elemento vai pra esse lugar. Como é que eu faço, Ariane, na prática pra colocar nesse lugar? Eu vou te explicar. Eu vou te ensinar. Aí eu vou dar para a pergunta aqui da Jane foi, né? Eu vou saber voltar pro centro quando eu sair. Por que você vai ter já as instruções disso, tá bom? Porque se você já passou comigo a semana inteira no workshop, você já aprendeu a ser e a fazer. Você vai assistir a aula do workshop, você vai aprender a ser e a fazer. Não é mágica, é constância. Entende? E aí vai depender muito do repertório que vocês já têm, né? Cada uma de vocês aqui tá num caminho, num processo. Tem gente aqui que nunca fez terapia. Tem gente aqui que já tá em anos de terapia. Então, uma pessoa que já tá há mais tempo fazendo terapia, que já tá avançada nesse processo, ela vai ter muito mais clareza. Para quem tá começando, pode ser um pouquinho mais desafiador. Mas lá dentro do workshop, as mulheres que estiverem prontas vão poder até dar mais um passo e continuar nesse processo junto comigo. Tá bom? Feridas profundas, tem como melhorar? Melhorar sempre. Sempre existe como melhorar, mas depende do que você tem de expectativa. Hoje de manhã eu tava num atendimento com uma mulher e eu tava falando pra ela assim, olha,
Se eu tô com a mão um pouquinho entrevada, né? Eu, durante a gravidez, eu sentia muitas dores na minha mão. Não sei se vocês sabem, mas grávidas, por conta das oscilações hormonais e não sei o que, tem mais tendência de desenvolver túnel do carpo. Eu acho que é assim que fala, né? A síndrome do túnel do carpo. Enfim, as minhas mãos doíam muito, eu acordava com as mãos já doloridas. E isso até ficou um pouquinho depois da gravidez. Se eu quisesse fazer uma fisioterapia para aliviar a dor, era coisa de 5, de 10 sessões. Eu ia ficar com a mão novinha em folha, certo? Agora, dependendo do trauma que eu tivesse passado na minha mão, por exemplo, passou uma máquina, esbagaçou todos os ossos, teve que fazer uma cirurgia, reconstruiu, colocou pino, não sei o que. Para voltar aos movimentos, quantas sessões de terapia eu ia precisar? Então, a pergunta dessa mulher: feridas profundas, dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Mas dependendo da profundidade, o seu processo pode ser um pouco mais longo. É aceitar a realidade. E tá tudo bem. Você vai desistir só porque é um pouco mais longo? Eu não desisto. Pode ser os 13 anos, igual eu tava falando pra você. Pode ser os 13 anos. Pode ser a minha existência imperfeita. Enquanto eu for imperfeita, enquanto eu tiver vida, eu vou continuar buscando melhorar. E você? Você também tá nessa busca? Cada uma de vocês aqui, se estão, eu convido vocês a virem fazer parte do workshop Esposa Sábia Feminina. Vai ser um prazer ter vocês junto comigo. Já começamos a semana da experiência, mas se você entrar hoje, ainda hoje, eu mando pra você tudo que a gente conversou assim, né? Mando os arquivos, não vai dar pra mandar a mensagem das mulheres. E a partir de amanhã você já faz parte do grupo e já vai vivendo a experiência, tá bom? Se você entrar nos próximos dias, aí vida que segue. Você vai ir cada dia vendo um pouquinho do que a gente vai conversar. Aprendendo a ser e aprendendo a fazer. Essa é a experiência que nós estamos construindo lá no workshop, tá? Quanto que é para participar do workshop, Ariane? R$167. Como eu faço, Ariane? Manda uma mensagem para mim no direct, no meu número do WhatsApp, se você tem, ou clica no link da minha bio, aqui no link da bio, manda direto para a operadora, né, do cartão de crédito ou Pix, que você pode fazer o pagamento por lá, tá bom? Vai acontecer o workshop no dia 13, esse sábado agora, às 9 horas da manhã. São 3 horas de encontro, tá bom? Até o meio-dia. Eu vou me empenhar para cumprir o horário, até porque estarei com mamãe aqui em casa. Então também quero aproveitar bastante ela. Você comprando o workshop, você vai ganhar 1 ano de acesso à gravação, tá bom? Você vai poder ver, rever, baseado... Sabe uma sugestão que eu te dou? Você tirar bastante proveito do workshop? Pega a gravação, assiste depois com calma e pesquisa tudo que eu for falando de uma forma mais profunda. Faça suas pesquisas, se vá a fundo. Você pode sempre ampliar mais, se aprofundar mais e ampliar mais. É claro que se você quiser depois ampliar e aprofundar comigo, com o meu direcionamento, eu vou dar essa oportunidade para você lá também, tá bom? Mas você tem... E agora o sono chegou. Eu tô ouvindo aqui um chorinho. Vocês estão ouvindo aí também? Deixa eu ir-me lá. Tá bom? Vocês estão convidadas, senhoras. Vai ser um prazer ter vocês junto comigo no workshop Esposa Sábia Feminina, tá bom? Essa semana eu vou fazer mais uma live. A série já terminou, mas eu quero fazer uma live para dar um resumão de tudo que a gente conversou, tirar dúvidas que algumas mulheres talvez possam ainda ter com relação ao workshop, tá bom? Olha só, uma mulher falou aqui assim, ó: quero ser próspera financeiramente. Ontem, pela primeira vez, eu disse isso em oração.
Isso já mostra que você mudou algo aí dentro de você. Isso já mostra que você começou a agir de forma a sentir, ter uma coerência interna e a manifestar essa coerência no externo. Agora é questão de tempo para se tornar realidade no seu externo, tá? No seu ambiente, tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Não tem nada de errado nós queremos prosperar no aspecto financeiro. Nada de errado. Até porque tudo que o nosso Criador faz, ele faz muito abundante. Mas por conta das nossas dores e das nossas feridas emocionais, a gente sai dali do centro e não consegue alcançar as coisas que nós desejamos. Então, bora voltar para esse centro? Bora voltar para o centro dessa vida, num lugar onde ao mesmo tempo a gente consegue conquistar força e leveza? Eu espero você dentro do workshop para você desenvolver esse ser e esse ter, e o ser e o fazer, e o ter vai ser consequência. Eu só quero ouvir os seus relatos depois, tá bom, mulher? Seja bem-vinda ao time de esposas sábias e feminina. Obrigada pela presença, se cuidem, tchau, tchau.